Olá, turminha, tudo bem? Aqui é a professora Isamara e hoje nós vamos realizar as nossas atividades de português na apostila. Vamos lá? Hoje, os ajudantes do dia são o Léo, o Lucas e a Manu. Sinais de pontuação. Ponto de exclamação. Turminha, prestem bastante atenção, tudo bem? Vamos lá? Para entender o uso do ponto de exclamação, que é esse ponto aqui, turminha, ó, esse ponto aqui, esse daqui, nas frases. Então, vamos entender o uso do ponto de exclamação nas frases? Com o professor e os colegas, leia em voz alta as frases a seguir, sempre uma de cada coluna, comparando-as. Vamos lá? Coluna 1. Estou feliz. Estou feliz. Que surpresa. Que surpresa. Ai, que medo. Ai, que medo. Estou espantado com isso. Estou espantado com isso. Turminha, quais são as diferenças entre as frases das colunas? Vocês conseguem identificar? Aqui no caso, né, as diferenças são o sinal de pontuação utilizado, né, nas frases. A exclamação, turminha, ela sempre indica nas frases e textos surpresa, medo, susto, empolgação, raiva, entre outras emoções. Como, por exemplo, né? Estou feliz. Ponto. Acabou. Agora, se eu leio dessa forma, fica diferente, ó. Estou feliz. Então, quando a gente encontra lá no finalzinho da palavra, da frase, a exclamação, ela indica, né, uma surpresa, um medo, um susto, uma empolgação, raiva, entre outras emoções. Tudo bem? Muito importante não esquecer disso. O ponto final, ele indica, né, que acabou, né, parou ali. A exclamação, ela indica normalmente alguma emoção. E a interrogação, uma pergunta. Agora, vamos para o mão na massa, pessoal. As frases a seguir, elas foram retiradas do relato de experimento escrito por Tony. Circule nelas os pontos de exclamação. Então, todo ponto de exclamação nas frases vocês vão circular. Vamos ler as frases? Hoje na aula, a professora fez uma surpresa. Quando desligou a água, estava bem verdinha. Fiquei muito feliz com a experiência de hoje. Então, turminha, no exercício 2, o que as frases acima indicam sobre o que Tony sentiu ao realizar o experimento? Surpresa, medo, susto, empolgação ou raiva? Ele sentiu duas emoções, né, diferentes. Surpresa, né, porque ele ficou surpreso. Aqui na primeira frase fala, né, a professora fez uma surpresa, então ele sentiu, né, o sentimento de surpresa. E depois de empolgação, porque ele ficou muito empolgado com a experiência, né? Ele não ficou com medo, ele não tomou um susto e ele também não sentiu raiva, pessoal. Depois, página 31. Vamos produzir? Agora é a sua vez de participar de um experimento utilizando elementos que podemos encontrar em feiras.
Ouça as instruções e realize experimentos com os colegas. E depois de realizar o experimento, é hora de produzir um relato. Lembre-se de explicar como a experiência foi feita, quais itens foram utilizados e quais foram as suas impressões. Registre a versão final do seu texto na página 7 do material de apoio. O professor vai proporcionar um momento para que você compartilhe o seu relato com os colegas. Turminha, essa atividade eu vou combinar com vocês uma data para a gente separar algumas coisas para a gente realizar todo mundo junto, tá bom? Então, vocês podem deixar lá a página 7 do material de apoio, que a gente vai separar um dia para a gente realizar essa atividade, tudo bem? E depois, turminha, nós temos aqui o Agora Você Já Sabe. Esse vocês já conhecem e já sabem como é para preencher, tudo bem? Agora, vamos realizar as nossas fichas de atividade. Hoje nós vamos fazer a 17, 18, 19 e 20. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar o nome e a data. Exercício 1. Veja as figuras a seguir e depois pinte somente as que representam nomes que tenham a letra X. Então, vocês vão pintar só as figuras que têm a letra X. Temos aqui chapéu, caixa, peixe, abacaxi, xícara, lixo, nuvem, lápis e caderno. Depois, turminha, pesquise e colhe palavras escritas com a letra X. Então, vocês podem pegar uma revista e colar algumas palavrinhas com a letra X, tudo bem? Não pode ser somente uma palavrinha, tá bom? Depois, aqui no exercício 3, vocês vão observar as imagens e depois vão escrever frases sobre elas, utilizando a pontuação em destaque. Por mim, a gente já estudou, né, sobre o ponto de interrogação, que ele sempre, né, vem no finalzinho da frase como uma pergunta. E a exclamação, que a gente já viu nessa aula, que ela representa, né, ela indica uma surpresa, um medo, um susto ou outras emoções. Por exemplo, aqui no primeiro, que pergunta que eu posso fazer? Depois, na segunda imagem, o menininho ele está com uma cara de que levou um susto. E assim por diante. Vocês podem usar a criatividade para fazer alguma frase. Se tiver alguma dúvida, não estiver conseguindo fazer, pode perguntar para a Pro que eu ajudo vocês. Tudo bem? Depois, turminha, aqui na ficha 19, nome e data. Devemos cuidar da natureza com muito amor e carinho. Por isso, crie uma receita para a preservação do meio ambiente. Turminha, essa atividade é uma resposta pessoal de vocês. Vocês vão criar uma receita com a preservação do meio ambiente. O que a gente pode fazer aqui que não destrua, que não polua, tudo bem? O meio ambiente. Vocês podem conversar com as mamães para realizar essa atividade, tudo bem? Vocês vão escrever o título, né, o nome da receita de vocês, depois o modo de fazer e o tempo que leva para fazer essa receita, tudo bem? Lembrando que vocês podem fazer, né, alguma coisa que seja natural, um alimento saudável. Depois, no exercício 2, vocês vão completar as frases utilizando as palavras com S ou SS. A gente também já estudou, né, o uso do S e do SS. Então, vamos lá. Temos a palavrinha suco,
passeava, Samuel, salada, massa, pêssego, cansada e Cássia. Vocês precisam ler, turminha, aqui as frases para conseguir completar cada palavrinha. Depois, se vocês quiserem que a Pro verifique se tá tudo certinho, pode mandar uma foto que eu dou um ok, se está correto, tá bom? Depois, no exercício 3, nós temos aqui as palavras com R ou RR, que a gente também já estudou nessa apostila, que o que vocês precisam fazer? Vocês vão completar todas as palavrinhas e depois vão ligar as palavras às figuras correspondentes. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês também podem pedir ajuda para algum familiar. Por hoje é só, turminha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula. O super beijo da Pro!